Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17. Nós estamos falando esse mês sobre escolhas. Semana passada nós pensamos a respeito de ser adorador ou de ser consumidor, e que isso faz parte de uma escolha que cada um de nós precisa fazer. E hoje existe um mercado religioso a partir exatamente de pessoas que escolhem, fazem escolhas erradas. Inclusive eu dei o meu exemplo, quando você faz escolhas erradas, de entrar por um caminho de ser apenas consumidor de bens religiosos. E quando a gente fala isso, nossa primeira intenção não é dar bronca em ninguém. É que a gente perceba o quanto cada um de nós perde quando faz as escolhas erradas. Nós cantamos aqui, queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, uma flecha que acerta o alvo, que nós queremos que o Santo Espírito venha com seu poder sobre nós, e nós continuamos vivendo uma vida, muitas vezes chamada de medíocre, não vivendo este poder do Espírito, porque fazemos escolhas erradas na nossa vida. Então, primeiro desafio, eu quero ser um adorador ou vou me comportar apenas como um consumidor? Hoje eu gostaria de pensar sobre um coração comprometido ou um coração dividido. Que continuamos tendo a possibilidade de fazer essa escolha. Eu queria então ler este episódio que é narrado pelos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas registram este episódio. E Marcos 10, a partir do verso 17, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Os irmãos, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar naquele instante, eles tinham algo na sua mente muito claro. Eles conheciam a história do povo de Israel. E o povo de Israel, em determinado momento, foi para o exílio babilônico, quando nós já vimos, quando pensamos ali em Ezequiel, onde Jerusalém foi totalmente devastada, o povo levado para outra nação, e Deus precisava curar aquela nação. E Deus fez algumas promessas, se comprometeu com aquele povo. E ali em Ezequiel nós encontramos algumas promessas de Deus muito sérias, que ele fala sobre o fundo do poço.
quando ele fala a respeito daquele coração de pedra que ele vai substituir por um coração de carne. E ele diz então que, olha, eu sei que vocês estão amargurados, endurecidos, acham que não há nenhuma esperança, mas eu vou trocar, eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e lhes dar um coração de carne. Quando ele fala um pouco mais à frente, no mesmo livro de Ezequiel, que ele vai fazer ossos secos, ossos que estão já petrificados, que estão numa tumba, que estão na sepultura, vão fazer com que esses ossos revivam, que eles voltem a ter carne, músculos, sangue correndo nas suas veias, e mais que isso, que eles tenham o Espírito que lhes dá vida. E mais no final do capítulo do livro de Ezequiel, ele ainda vai falar daquilo que nós vimos, sobre aquelas águas que saem da presença de Deus e fluem de uma tal maneira que vão fazer com que o mar morto tenha vida. Porque Deus faz promessas e se compromete com o povo de Israel, e este povo que está ouvindo Jesus agora, que ouve as parábolas, os ensinos de Jesus, é o povo que percebeu que Deus cumpriu as suas promessas. Que aqueles judeus que estavam no exílio, que pensavam que estavam como ossos secos numa sepultura, que tinham um coração que não voltaria mais para Deus, que pensavam que não haveria mais vida, estavam de volta na sua terra, adorando a Deus naquele templo que foi destruído, e que poderiam experimentar então que Deus é um Deus que cumpre promessas, Deus é um Deus fiel. Nós estamos diante do templo reconstruído, nós estamos de novo na nossa terra e na nossa cidade. E este homem que vem falar com Jesus, este jovem homem que vem falar com Jesus, ele é um homem que aprendeu a estar comprometido com este Deus que cumpre as promessas, que é fiel. Ele descobriu que Deus é fiel, então ele falou, olha, deixa eu aprender a ser fiel. E aquele povo, ele aprendeu a não correr mais atrás dos ídolos. Porque eles foram parar no exílio da Babilônia, porque Deus diversas vezes, durante alguns séculos, exortou o povo a não correr atrás de outros ídolos, a não se comportar como uma mulher adúltera, que ia atrás de outros maridos, tendo ele como o marido perfeito, o Deus santo, a cisterna que joga águas puras constantemente. E ele dizia, esse povo vai atrás de cisternas rotas, de águas sujas. Esse povo aprendeu assim, a gente não pode mais correr atrás de Baal, de Astarote, destes deuses das nações vizinhas, nós temos que adorar só a Deus. E este povo se comprometeu a adorar só a Deus. E este homem é este homem que tem este zelo de adorar somente a Deus. É por isso que ele chega e ele parece que tem um coração comprometido com Deus. Porque existem algumas características nele que são interessantes. Ele é um homem que chega e reconhece a grandeza de Jesus. Veja que ele é o homem que chega e se ajoelha, pôs-se de joelhos diante de Jesus. A gente sabe que, uma frase recente, inclusive, do líder de Israel, do presidente de Israel, diante de algumas ameaças, aquela região sempre bélica ali, ele usou exatamente essa expressão, Israel só se curva diante do seu Deus. Não adiantam vir ameaças dos povos árabes, daquela luta toda, Israel só se curva diante do seu Deus. Hoje ainda esse povo pensa assim. E este homem é o homem que chega e se ajoelha diante de Jesus. Ele é alguém que trata Jesus com extremo respeito. E parece que tem um coração comprometido em adorar perfeitamente a Deus. É ele que chega diante de Deus e fala, bom mestre. É uma palavra, meus irmãos, que ela é muito clara, muito definida para falar a respeito de Deus. Não está falando de qualquer bondade. Ele está atribuindo a Jesus uma bondade que é atribuída ao próprio Deus. Estou de joelhos, estou dizendo que o Senhor é tão bom, é uma pureza tão grande, como aquela pureza que é atribuída a Jesus. Você já deve ter ouvido, antigamente a gente tinha algumas discussões, algumas pessoas chamavam a atenção da gente, se você chegasse, por exemplo, ganhou esse bombom tão gostoso e dissesse assim, olha, eu adoro bombom. E alguém ia falar, olha, adora não, adorar é só a Deus. E alguém te corrigia, porque essa palavra tem uma conotação que pode
fazer alguma confusão. E quando esse homem fala bom, Jesus fala, nossa, você está dizendo bom? É como se você está me adorando? Você está se referindo a mim de uma maneira diferente, muito séria, não é qualquer coisa. Você vai se lembrar, por exemplo, que Jesus, certa ocasião, perguntou para os seus discípulos, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias e outros que é um dos profetas. Nenhum deles chegou a definir quem era Jesus verdadeiramente. Mas este homem aqui, quando se refere a Jesus bom mestre, ele está dizendo que Jesus era mais do que todos aqueles que disseram para os seus discípulos a respeito de Jesus. Jesus era mais que Elias, que um profeta, que Jeremias, que João Batista. Jesus era bom mestre. Estava numa prateleira acima. E este homem, então, ele tem um respeito profundo por Jesus, porque ele se prostra diante de Jesus e ele trata Jesus com uma profunda reverência, de uma maneira única. Ninguém mais tratou Jesus daquela maneira. Ele é um homem que tem um coração que se preocupa com as coisas espirituais, porque ele interpela Jesus para fazer uma pergunta, o Senhor é um bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele é alguém que se preocupa com uma realidade que está para além disso que é visível. Ele tinha uma esperança no coração de que haveria vida após a morte. Às vezes a gente vai num velório e é importante a gente lembrar as pessoas que a vida não acabou ali. Nós, especialmente que temos uma esperança de ter um encontro com Jesus nos ares e entrar na eternidade na presença de Deus, é preciso lembrar que há vida após a morte. Porque muita gente vive como se não houvesse. Como se não houvesse amanhã, como se a vida fosse acabar amanhã, e como se não tivesse que entrar na eternidade e de alguma maneira prestar contas do que fez com a sua vida, com este tempo que viveu aqui. Aquele homem era diferente, ele tinha uma preocupação, vai haver uma vida eterna, eu quero herdá-la, eu quero estar lá, eu quero estar presente ali e viver bem ali, eu não sei como é que é lá, mas eu quero estar lá. Ele tinha algumas esperanças, e nós podemos pensar que se quando o homem trata Jesus de bom mestre, se ajoelha diante dele, ele demonstra uma grande estima, um grande respeito por Jesus, quando ele trata da vida espiritual, ele está dizendo que ele é uma pessoa espiritualizada, pelo menos. Eu sei que há uma realidade para além desta que os olhos conseguem enxergar, e eu quero participar disso, eu quero entender isso, eu quero me colocar nessa presença. E por fim ele tem um coração também, que é um coração bom no sentido de que ele é correto. Porque quando Jesus responde a ele diz assim, você conhece os mandamentos. Ele era um homem que conhecia o Antigo Testamento. E Jesus disse, olha, o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele era um praticante da lei. Ele era alguém que tinha uma vida moral, um bom cidadão. Aquilo que a gente chamaria hoje de uma pessoa do bem. Conhece alguém assim? Que paga suas contas em dia, que cuida da sua família, que cuida da sua própria vida, que procura ser uma boa pessoa, não fazer mal a ninguém. E a gente fala, não, fulano é do bem. Não é? Ele não se enrosca com problemas. E todas essas características, essa autoestima por Jesus, esse cuidado com a espiritualidade, esse cuidado em ter uma vida correta diante da sociedade, tudo isso são sinais que apontam para um coração comprometido. Mas isso não é suficiente. Eis a questão. Ter Jesus em autoestima, ou ter preocupações com a espiritualidade, ou ainda ter um comportamento ético, pode ainda esconder um coração dividido. Apesar de serem sinais de um coração comprometido, não é garantia
de um coração completamente entregue a Deus. E este jovem, o que demonstra o restante do texto, é que ele tem exatamente um coração dividido, quando a gente compara com o coração de Jesus, a quem ele foi interpelar naquele momento. Jesus tem um coração comprometido. E a primeira característica que nós destacamos aqui no verso 21, quando Marcos registra que Jesus olhou para aquele homem, que vinha com pergunta, talvez uma pergunta sincera no coração, com profundo respeito por Jesus, uma pergunta sincera a respeito da espiritualidade, um desejo que ele já vinha procurando porque estava colocando a sua vida em ordem, socialmente falando. Jesus olha para ele e o ama. E talvez essa seja a primeira característica de um coração comprometido. As ações do coração comprometido de Jesus demonstram que Jesus tinha uma vida e uma compreensão completamente alinhada com a vontade de Deus. É assim que, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, por exemplo, ela sai para falar na cidade, contar que ela encontrou um profeta, e os discípulos de Jesus chegam então, e Jesus, eles tinham saído porque iam comprar comida, voltaram com a comida, e Jesus fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha muito claro na sua mente qual era a sua missão, e estava plenamente comprometido com isso. É por isso que Jesus, olha, eu como daqui a pouco, porque eu tenho uma vontade, uma comida que é fazer a vontade de Deus. Eu posso atrasar o meu almoço, porque é mais importante que eu evangelize essa mulher samaritana, que eu cumpra a vontade de Deus agora, do que eu coma essa comida física, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lá em João 4 está registrado isso. Quando chega em João 10, Jesus está falando sobre o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e aí ele diz: eu entrego a minha vida de espontânea vontade. Ninguém me obriga. Eu estou comprometido com isso. E quando ele chega no Getsêmani, no final da sua vida, nós encontramos o nosso Senhor ajoelhado diante de Deus em oração, e o texto diz que ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus era este coração completamente comprometido com a vontade de Deus. Não importa qual era a vontade de Deus, mesmo se fosse a cruz, Jesus está dizendo: eu vou para a cruz voluntariamente, porque a minha comida é fazer a vontade de Deus. E ele percebeu, esse Jesus que está completamente comprometido, que tem um coração comprometido com Deus, é aquele que olha este jovem e percebe este jovem como um jovem sinceramente errado. Ele vai a Jesus, tem Jesus em autoestima, ele se preocupa com as coisas espirituais, ele procura colocar a sua vida em dia, em ordem, mas isso não é suficiente. Ele achava que era. Ele achava que isso era suficiente para herdar a vida eterna, e não percebia que ele estava insatisfeito com aquilo que estava vivendo. E Jesus olha para ele e percebe que ele é uma pessoa necessitada de ajuda para sair da armadilha onde ele se enfiou, confiando na sua capacidade de: tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Eu conheço todos os mandamentos. Eu sei que há uma vida eterna, mas ele não sabia como chegar lá. E sabe o que Jesus faz com este homem? Ele confronta os ídolos do coração. Aquele homem tinha um coração dividido, apesar de ter Jesus em autoestima, de pensar na espiritualidade e de ter uma vida ética correta, ele tinha ídolos no coração. E o primeiro ídolo que Jesus confronta é exatamente o das riquezas. Veja que Jesus olhou para ele e o amou e disse-lhe: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha
e siga-me. Mas diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A maior riqueza daquele jovem eram as suas riquezas. Ele não estava disposto a abandoná-las por algo maior. Seguir a Jesus não era algo maior. Ele não estava disposto a abandoná-la por um novo projeto de vida. Você me chama a mim que sou bom e só tem um que é bom, que é Deus, você está me equiparando a Deus, mas você não quer me tratar como Deus. É como aquelas questões, ou aquele sermão apocalíptico de Jesus, quando ele diz assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, ou eles mesmos dizem, nós, Senhor, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Jesus diz, eu não conheço vocês, porque não é suficiente me chamar de Senhor, é preciso me tratar como Senhor, e vocês têm praticado a iniquidade. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Então não basta equiparar Deus, respeitar Deus, mas tratá-lo como Deus. E o projeto de vida daquele homem era ganhar as suas riquezas e preservá-las. Ele já havia ganho muito, ele tinha muito, mas abrir mão delas, não. Abrir mão das minhas riquezas para seguir a Jesus, não. Jesus estava advertindo este homem de fazer das suas riquezas o seu ídolo, e que aquilo estava dividindo o seu coração. Você vai se lembrar que Jesus foi tentado dessa maneira, logo no início do seu ministério, ao iniciar o ministério, o diabo tenta, e a terceira tentação que ele faz ali em Mateus 11, é exatamente isso, ele leva Jesus para um lugar alto, onde ele pode enxergar todos os reinos deste mundo, e a sua glória. A glória destes reinos é o seu poderio, o poder financeiro, bélico, de influência que eles têm. E ele mostra isso para Jesus. E diz, ó, te dou tudo isso, se você prostrado, me adorar. Isso já é uma estratégia do inimigo muito antiga, de rachar o nosso coração, de colocar uma cunha que divida esse coração. Você vai se lembrar que o próprio Jesus, e isso era um ensino constante dele, e isso está registrado lá no Sermão do Monte, ele dizia assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, esse coração está aí. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão? Você está enganado. Este jovem, como eu disse, ele era sinceramente errado. Ele estava em trevas e não percebia, apesar de ter sinais de um coração comprometido. E Jesus termina dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores. O coração dividido não serve para ninguém, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E o que aconteceu com esse jovem foi que ele disse assim, Senhor, eu não posso te servir. Eu vou servir as minhas riquezas. Eu vou servir a Mamon. O primeiro problema desse jovem é que ele não estava disposto a abrir dessa riqueza, este bem material, as coisas que ele tinha, para servir a Jesus. Mas existem ídolos que não têm forma, que não são concretos. E o segundo ídolo que tem aqui, que divide este coração, é o próprio ego deste jovem. Se nós pegarmos aqui a partir do verso 17, ele vai dizer, que farei para herdar a vida eterna? No verso 20, ele disse, então a gente poderia dizer assim, que ele diz assim, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? É uma preocupação bastante particular, importante, mas estou preocupado com a minha vida. No verso 20, ele diz assim, Senhor, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E no verso 22, ele
Marcos, todos os evangelistas registram que ele saiu abatido e triste. Então, as perguntas poderiam ser colocadas dessa maneira: eu posso fazer o quê para herdar a vida eterna? Eu tenho obedecido a tudo isso. E por fim, eu fico abatido e triste, porque eu tenho muita riqueza. Eu vou ter que abrir mão de tudo isso para poder seguir a Jesus? Este jovem tinha um senso de autojustiça exacerbado. E tudo girava em torno dele mesmo, dos seus desejos. Isso revela que o seu conhecimento sobre a letra da lei que ele disse que respeitava, que ele conhecia, que ele procurava aplicar em sua vida, obedecer desde a sua adolescência, era um conhecimento limitado, que ficava sobre a superfície das questões. Nós cantamos aqui sobre andar sobre o mar, num lugar onde eu posso falhar. Nós precisamos andar em mais profundidade com o Senhor. E esse jovem estava muito mais preocupado com os comportamentos exteriores do que com um coração que estava dividido. Ele precisava ir para águas mais profundas e chegar naquele lugar, meus irmãos, onde o nosso exterior passa a ser moldado por aquele interior, onde o nosso ego é transformado, onde aquilo que eu sou no mais profundo do meu ser é tocado pela presença de Deus. Era esse o coração dividido desse homem. Quando a gente vê as orações de Jesus, as palavras de Jesus, ele diz: eu vou dar a minha vida por vocês. Não estou preocupado com a minha vida. Eu vou dar de espontânea vontade. Eu tenho uma vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho fome, mas a minha comida é fazer a vontade de Deus. Jesus é um coração que está para além de si mesmo. Ele se doa. Ele não é egolátrico. Ele não é egocêntrico. Por isso, meus irmãos, que um coração comprometido é um coração que se rende a Deus. Prostrar-se aos pés de Jesus é mais que um ato físico. E se você prostrar-se fisicamente diante de Jesus, mas não prostrar o seu coração está dividido. Ainda que por fora você possa estar ajoelhado diante de Jesus. E abrir mão e render-se a Deus é abrir mão daquilo que você acha que tem, que possui, que é seu, para abraçar o projeto de Jesus. É abrir mão daquilo que você tem, acha que tem, para oferecer a outros, para se dedicar a este projeto de Jesus. Depois você vem e me segue. É por isso que Jesus vai nos desafiando a nos rendermos a Deus. Um coração comprometido é um coração rendido. Não apenas naquele dia em que a gente se prostra diante do Senhor, mas como diz Jesus para aquele rapaz: vem, siga-me. Daqui para frente, daqui em diante, eu sou o caminho. Eu sou aquele que você vai acompanhar todos os dias. Você sabe qual é o tamanho de um camelo? O camelo ele chega a ter 2 metros de altura, o máximo. E chega a ter 3,45 metros de comprimento do focinho até o final do corpo dele. E mais uns 45 centímetros de cauda ainda, de rabo. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Nesse momento para esse jovem, para os seus discípulos que ficaram assustados, quem é que vai entrar no reino de Deus? Ele está dizendo assim para a gente, meus irmãos: você, eu, que cada um de nós, que o nosso ego é do tamanho de um camelo. E um camelo desse tamanho não vai passar no fundo de uma agulha. Isso é impossível. Você precisa se render.
Porque este impossível, um bicho desse tamanho, um pouquinho mais alto que isso, não passa no fundo de uma agulha. Você precisa se render a Jesus. Porque senão você não vai herdar a vida eterna. O meu eu, o seu eu, é do tamanho de um camelo. O problema não é a agulha. Não é o tamanho da agulha. O problema é o tamanho do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa rebeldia. E Jesus está dizendo assim, só Deus é capaz de fazer com que uma pessoa entre no reino de Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E falar para Deus, Senhor, eu reconheço que eu tenho um ego do tamanho de um camelo, que eu sou rebelde, que eu sou orgulhoso, que eu acho que sou bom o suficiente para herdar a vida eterna. Mas nesta hora, Deus, eu quero me render aos teus pés, e eu quero seguir-te. Eu quero fazer do Senhor verdadeiramente o meu mestre. Eu quero que o Senhor verdadeiramente seja o Deus da minha vida. Eu quero ser salvo por Jesus Cristo, pela obra que Cristo fez. Ouve a nossa oração, ó Deus. Ouve a oração daqueles que estão clamando diante do Senhor agora. Ó Deus querido, que teu Santo Espírito abra os olhos destes que estão ouvindo neste instante. Que o Senhor desvende a eles, que o seu coração está dividido e que o Senhor quer um coração comprometido deles. Ó Deus, ouve a nossa oração agora. Quebranta cada um de nós e faz, ó Deus, de cada um de nós um coração comprometido. É a nossa oração, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Gente, obrigado, pode ir. Obrigado, irmãos. Nós terminamos dizendo que Deus é fiel. Que Ele promete, Ele cumpre. E ainda que seja difícil para muitos entender isso, e é aí que o nosso coração precisa estar rendido aos pés de Jesus, Jesus diz assim, eu digo uma verdade para vocês. Disse lá para aqueles discípulos que ficaram impressionados diante da dificuldade de entrar no reino e de ser algo tão simples. Eu digo uma coisa para vocês, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O nosso Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Tudo que Ele prometeu lá em Ezequiel, aquelas pessoas estavam ouvindo e vendo o Deus que cumpre as suas promessas, que está comprometido com a sua palavra. Então você não tenha medo de também se comprometer com Jesus, de entregar-se a Jesus, de querer fazer mais a vontade de Jesus do que a sua própria. Como ele disse, eu quero dizer uma verdade para você. Você não vai se arrepender.